Dando continuidade a esta série, Viagem na História, ou Viagem ao Passado, onde vemos belíssimas cenas do pictórico ou pitoresco passado do Rio de Janeiro. Neste vídeo veremos a chaise, que é um tipo de transporte tracionado pelo cavalo, e também a serpentina, um tipo de transporte onde se levava uma cadeira suspensa. Este vídeo se baseia nos desenhos publicados através de gravura do artista e militar Henry Chamberlain, que esteve no Rio no ano de 1819 e 1820 e publicou seu trabalho em um álbum em Londres, no ano de 1822, ano da independência do Brasil. O que eu vou falar aqui é baseado neste relato histórico, né? O Chamberlain diz que antes da vinda de Dom João VI para o Brasil, em 1808, a cadeira ou serpentina era o mais comum meio de locomoção particular, ou seja, para se locomover sentado e utilizado por homens e mulheres. Entretanto, naquela época, diz ele, estava sendo deixado de lado em prol das chaise ou sege. Na verdade, essa palavra sege ou chaise é uma adaptação para o português da palavra chaise, do francês, que também significa cadeira. Segundo Chamberlain, a serpentina cadeira, por volta de 1820, já era pouco vista na rua. Esse nome serpentina é porque aquela longarina que sustenta a cadeira, que era, por sua vez, sustentada por dois homens, um na frente e outro atrás, era de uma madeira comprida e na face esculpida uma cara de cobra ou de serpente. Então eles chamavam isso de serpentina. Então, segundo o Chamberlain, a serpentina, por volta de 1820, já era pouco vista nas ruas. Ele descreve a cadeira, ou serpentina, da seguinte forma: consiste de uma cadeira de braços com um encosto alto, firmemente fixada sobre uma prancha ou pequena base de madeira, tendo sobre a mesma um teto de madeira alongado, de onde dependuram-se cortinas, geralmente de cor azul, ou seja, com tecido azul, tendo bordas coloridas e forros, fechadas na frente e atrás, ou seja, esta envoltória da cadeira seria fechada na frente e atrás, mas podendo serem abertas dos lados, bastando quem está dentro puxar a cortina ou fechar, ao gosto da pessoa que está sendo carregada. Ainda, segundo Chamberlain, as cadeiras ou serpentinas que eram usadas por damas eram ricamente decoradas de acordo com o gosto das mesmas, riqueza ou nível social das proprietárias. O topo ou teto era geralmente pintado de vermelho ou preto e adornados com flores entalhadas e outros ornamentos dourados. Os carregadores, por sua vez, eram escolhidos entre os mais fortes e de melhor aparência, entre os que serviam à família proprietária da serpentina. Estes usavam uniformes coloridos e às vezes com penas nos chapéus. Ainda segundo ele, o artista, a serpentina era em 1820 ainda muito usada na Bahia, ou seja, principalmente na cidade de Salvador naquela época. Pequenas carruagens ou veículos sobre rodas eram raros por lá. Por quê? Por causa das inúmeras ladeiras íngremes, ou seja, muito inclinadas, sobre as quais a cidade foi construída. O chaise ou sege lembra em todos os aspectos, ainda segundo o artista, os mesmos veículos deste mesmo tipo que ele viu em Lisboa, exceto pelo fato de que as do Brasil seriam um pouco menos bem feitas, embora mais ricamente ornamentadas ou enfeitadas. As cortinas de frente são feitas de couro e mantidas fechadas para evitar o sol ou chuva.
Estas cortinas de couro possuem 2 vidros redondos pequenos, permitindo assim aos que estão dentro espiar ou ver o exterior, quando preferem não serem vistos. Neste caso, para privacidade, como deduzimos pela imagem, quem estava dentro fecharia as cortinas laterais, ou seja, fecharia ou abriria ao seu gosto. Pelas imagens que vemos, tanto este senhor que está dentro da sege e esta dama que está na serpentina, provavelmente são pessoas aí de altas posses, né? Ou que ocupam altos cargos. Ou seja, este senhor provavelmente era um senhor de altas posses e esta senhora uma dama que era casada com alguma pessoa da aristocracia ou nobreza da época. Ainda, segundo relatos do autor desta representação, o sege é muito, ou era muito adequado às ruas e caminhos mal pavimentados e regulares do Rio de Janeiro daquela época. Nestas pequenas carruagens de 2 assentos, as damas sentavam-se sempre do lado direito. E podemos ver também que, na parte de trás, existia a possibilidade de um criado ir em pé. Nós podemos ver também uma outra imagem do sege através de uma gravura do pintor alemão Rugendas, feito na mesma época, que eu coloco aqui. Na verdade, o sege está se deslocando e chegando às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. Outro fato interessante sobre o sege é que o condutor desta pequena carruagem, ele vai montado em um cavalo, que não está ligado no sege. Ele vai ao lado, conduzindo o cavalo. Nesta gravura, a casa vista ao fundo tem no alto brasões das armas do rei do Reino Unido sobre a porta. Esta casa foi usada por alguns anos como residência da missão inglesa, ou corpo diplomático do Reino Unido. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.